Então a gente usou para montar esse design, para a seleção das espécies, o arranjo das espécies, o entendimento do ciclo de vida, do extrato da sucessão de cada uma delas no ambiente natural onde elas ocorrem, se elas se adaptavam àquela zona, àquela região. Qual que é uma coisa muito importante que a gente usa é a área e a arquitetura de copa, quanto que essa árvore ocupa na área, na área onde ela está sendo plantada, quanto que ela necessita de luz, de água, de nutrientes e o valor ecológico dela, o valor intrínseco dessa espécie no ambiente. Uma vez entendido tudo isso, a partir de todas as listas que nós desenvolvemos, começa de fato a criação desse design. Para explicar um pouco melhor como funcionam essas oficinas, nós criamos e conduzimos designs, né, oficinas e exercícios de criação, onde cada um faz um mapa conceitual da sua paisagem, da sua propriedade e imagina como seria o seu sistema. E a gente dá direcionamentos a partir de todos os dados que a gente já coletamos e processamos, que são os próprios dados que trouxeram esses mesmos agricultores, essa mesma comunidade. Então, na verdade, a gente só pré-processa dados e entrega de volta para essas pessoas que passam a desenhar esse processo, esse desenho, esse design. Então, em um segundo momento, depois da oficina de cocriação, a gente leva esses dados e tenta criar um design perfeito. Um design único. Um design único. Um design unificado. Então, a gente pega todos os designs que nós tutoriamos, na verdade, eles não foram criados, as pessoas não ficam criando sozinhas e depois a gente vê e tem uma surpresa do que aconteceu, a gente está tutoriando e conduzindo, mas a gente leva essa série de designs e tenta atender todas as ideias, todas as premissas, todas as expectativas. E coloca isso dentro do que a gente chama de inteligência do sistema. Criando, que é isso que a Preta Terra faz, é assim que a gente nasce como designers agroflorestais, criando a lógica da modularidade, replicabilidade e elasticidade. Então, a primeira, o que vocês veem como quarto ali, aderente, o design tem que ser aderente. Então, tudo que a gente apresentou até aqui, nessa apresentação, foi como criar um design aderente. Ou seja, ele tem aderência, ele replica, ele responde todas as perguntas e vontades, né, dessas pessoas que vão ser os agricultores que vão ter essa nova agrofloresta. Daí, voltando, o que a gente precisa? Que ele seja modular, que ele seja projetado em módulos. Se ele for projetado de forma modular, a gente já vai mostrar isso adiante, ele vai poder ser replicado. Então, um outro agricultor que não viu, que não estava lá quando nós estávamos, mas eventualmente passe por esse design, vai entender ele vai ter estética suficiente para demonstrar como ele foi criado. Então, essa modularidade torna ele replicável e nós utilizamos uma ferramenta a mais nesse design, que é o que nós chamamos de decisão temporal, ou tornar o design decisório temporal. O que significa isso? Que temporalmente existem checkpoints, existem momentos onde o sistema pode migrar. Então, para um agricultor que nesse momento tinha um projeto, né, um design para produção de mandioca, pode ser que ao cabo de 4 anos, ou 6, ou 9, ele decida, ele tenha gado demais, ou ele decida que o mercado de mandioca não é mais fazer farinha o que ele deseja, mas sim viver da produção de frutas ou cacau. Então, a gente precisa de momentos planejados e esperados de manejo no sistema, onde o sistema como todo possa guinar. Então, para que esses agricultores não se casem para sempre com um sistema que vai durar necessariamente 30 anos, sendo que o mercado pode mudar, ou o clima pode mudar, e eles possam precisar guinar rapidamente para um sistema totalmente novo. E claro que eles poderiam guinar derrubando tudo, ou queimando tudo, ou partindo para outra área. Mas a ideia não era essa, era criar um sistema de decisão temporal, onde em determinados momentos haveria esse momento de guinada, de possibilidade de guinada. E vamos lá, outra questão muito importante que a gente fala bastante, que vai ser tema de mais um webinar, é sobre a questão dos nichos funcionais, ou grupos funcionais, né? A gente não está falando no design, no arranjo, a gente não necessariamente fala de espécies, mas sim de nichos, e como que esses nichos estão alocados, estão arranjados no design, né? Então, os nichos funcionais que nós usamos nesse desenho foi espécies florestais de alto valor, madeiráveis e não madeiráveis, frutíferas, espécies de serviço e espécies agrícolas de ciclo curto ou forrageiras. São basicamente esses 4 nichos funcionais primordiais. E
A gente começa o design, finalmente, para quem teve paciência até aqui para ver como é que era esse design. Eis que surge o design. Que vai começar o nosso design. O business as usual, né, que a gente fala, que é como se faz tradicionalmente, é mandioca 1 metro por 1 metro, né? E por 1 hectare a gente tem aí 10 mil mudas por hectare. Vejam só, explicando rapidamente, vocês veem na linha superior o plantio de mandioca de forma vertical, né? Olhando para ele num corte vertical. E essa visão ortogonal das mandioquinhas aqui é uma representação delas no campo para a gente poder mostrar o sistema como um todo. Tem 10 mil mandiocas por hectare, porque é mais ou menos o comprimento do cabo da enxada. Elas não são plantadas exatamente em linha, como está aqui na representação gráfica. Na verdade, o agricultor costuma dar uma enxadada em um raio de onde ele está e dá sempre em um vão vazio com mais ou menos a distância de um cabo de enxada, o que perfaz aproximadamente 10 mil mandiocas por hectare. Bom, partindo do pressuposto que a gente vai ter mandioca, entre as mandiocas, então a gente plantou a mandioca, a gente vai plantar também espécies florestais de alto valor, espaçadas 10 metros por 10 metros. Simples assim. Note que nós não mudamos a mandioca. A mandioca foi plantada exatamente como ela seria plantada. Nós não mudamos o meio de vida dos agricultores. Não é a nossa intenção, não é isso que cria um projeto de sucesso. A mandioca foi mantida exatamente como ela seria mantida. A única diferença é que a gente não fez a queima, que a gente vai mostrar isso para vocês. E então a gente entrou com as espécies florestais nesse grid, né, de 10 metros por 10 metros, e nas linhas onde essas árvores estavam arranjadas, a gente colocou frutíferas a cada 2,5 metros. Então a gente vê, é como se dentro do seu plantio de mandioca, a cada 10 metros você alocasse uma linha que tinha árvores, uma árvore de ciclo longo e 3 frutíferas. Uma árvore e 3 frutíferas. Essas frutíferas, no caso, são a acerola, a graviola e o cupuaçu, especificamente. Deixa eu ver. Ótimo. E aí, nesse centro, a gente alocou uma linha que a gente chama de linha de serviço, que tem bananeiras a cada 5 metros e uma muvuca de sementes, uma mistura de sementes de espécies de serviço que ia aqui numa linha entre essas bananeiras. Para prover biomassa, principalmente no início do ciclo, e uma meia sombra. Mas notem que a gente atendeu tudo, ou praticamente todas as premissas que foram levantadas durante todo o processo de aquisição de informação. A gente trouxe em um design muito, muito sistemático a maioria das premissas, minimizando o uso de mão de obra, porque isso é extremamente importante. Se a gente leva um sistema que é complexo demais, as pessoas podem não ter tempo ou não ter braço suficiente para manejar esse sistema. Então, aqui, para vocês entenderem, as frutas, como o Walter falou, é cupuaçu, a acerola e a graviola. E as espécies florestais que nós selecionamos, no caso, foi o cedro vermelho, que é uma madeireira nativa de altíssimo valor, a andiroba, o pau-rosa e o cumaru. As 3 produzem principalmente produtos florestais não madeireiros. A andiroba e o cumaru também têm a sua madeira de alto valor, porém, eles são colhidos ao longo de todo o ciclo também. É importante ressaltar que espécies como o cedro, como o pau-rosa, eles valorizam a terra. Raramente alguém derrubaria um pau-rosa hoje. E hoje o manejo do pau-rosa para a produção de perfumaria, ele é feito com poda. Coleta das folhas, não mais com a derruba. O maquinário evoluiu. Então, mesmo que você derrubasse e falasse, vou derrubar e vou vender assim mesmo, não existe mais máquinas para triturar o pau-rosa. Então, hoje é feito das folhas e da poda dos galhos. Então, uma área que tem a pau-rosa, ela é mais valiosa, a árvore é mais valiosa em pé do que derrubada. Então, essa foi uma decisão muito precisa de garantir com que as pessoas não, ao longo de depois de 10, 20 anos, falar, vou derrubar essa árvore. Isso provavelmente não acontece, bem como as outras que produzem também produtos florestais não madeireiros. Ou seja, elas têm valor ao longo do ciclo, não é só uma madeira que você vai colher daqui a 30 anos. Todas elas são madeiras excelentes, mas elas vão produzir, elas são o que nós chamamos de espécies de fluxo. E aí a lógica, né, é o que a gente fala de, aqui tem, essa daqui é uma linha produtiva, e uma linha de serviço. Uma linha produtiva e uma linha de serviço. Então, imagine que isso aqui é 1 hectare, 100 por 100, e tinha algumas unidades que era, por exemplo, 1/4 de hectare. Então, é assim mais ou menos que estava alocado o sistema, o plantio no espaço. Esse gráfico vem aqui, essa imagem, só para dar
uma pincelada gráfica, né, visual do que é a replicabilidade. Então, dessa forma, dá para ver que o que está delineado em vermelho é 1/4 de hectare, mas você percebe como ele é replicado, como ele pode ser replicado. Então, se você tem uma lógica de módulo, você replica. E aí a lógica de módulo, ela vem dentro do quantitativo. Calma aí que ainda não é. Não é aqui ainda o quantitativo. Primeiro, para a gente entender o que são os grupos, né, os nichos funcionais. Então aqui, por exemplo, a gente tem o cupuaçu, a cerola e a graviola, como as frutíferas, né? A gente fala um pouquinho a versatilidade ecológica. Cada um tem a sua especificidade ecofisiológica, porém, para ter maior aderência, os agricultores tinham a possibilidade de diversificar a frutífera. Então, eles poderiam colocar um cacau no lugar, um café, fazer somente linhas de café, e aí até aproximar, por exemplo, diminuir o espaçamento, plantar araçá, goiaba, outras frutas que eles tivessem interesse ou que eles tivessem sementes e mudas. Não existe design perfeito, né? Então, é muito importante que todo design venha com uma matriz de diversificação. É isso que vai dar a possibilidade para que um outro agricultor que não quer exatamente produzir da mesma forma ou não deseja tanta diversidade, talvez porque gere muito trabalho, e ele não tem essa possibilidade, ou tenha menos membros na família ou menos terra, possa trocar ou possa mudar, ou ele tem um mercado específico. Então, a matriz de diversificação das espécies é de suma importância para o sucesso de um sistema agroflorestal. Isso é o que a gente chama de elasticidade do sistema, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a mandioca, né? E aí você poderia substituir por uma espécie agrícola anual, como macaxeira, melancia. Alguns agricultores plantaram melancia no lugar da mandioca, ou até o capim, né? Então, por exemplo, lá no 3º ano, a hora que as árvores já estão estabelecidas, você pode plantar nas entrelinhas capim e deixar o gado entrar dentro dessa área, né? Então, também é uma área que tem possibilidade, um sistema que englobaria quem quiser produzir, quem quiser criar gado. E aí, como a gente fala de modular, um sistema modular, a gente planeja tudo, a gente faz os quantitativos, que a gente fala, e os custos por módulo. Aqui a gente dividiu para vocês entenderem, mas dá uma olhada aqui nessa coluna, plantas em 1 hectare, ou seja, com o espaçamento que a gente tem 100 cupuaçus, 100 acerolas e 100 graviolas por hectare, 200 bananas nanica, 10.000 pés de mandioca. Espécies de serviço, observe bem que a gente está falando por metro quadrado, por metro, por linha, né, por área. Por linhas de 1 metro de largura ou meio metro de largura. E as espécies florestais, 25 indivíduos por hectare cada um. Ou seja, como ela está 10 por 10, são 100 espécies florestais e 300 frutíferas. Exatamente. E aí a gente tinha aí, se a gente sabe quanto custa, se a gente sabe quantos indivíduos por hectare que tem de cada uma dessas espécies, e a gente sabe o custo unitário de cada uma dessas mudas, a gente sabe quanto que vai custar por hectare, quando a gente vai gastar por hectare para adquirir todas essas mudas. A mesma coisa para sementes, né? Essa daqui é a composição da nossa muvuca de sementes. Para quem não sabe, muvuca de sementes é uma técnica super, super legal, super importante, principalmente na restauração florestal, mas é uma maneira de você fazer um plantio que tenha bom pegamento com baixíssimo custo, né? Porque a inteligência da natureza é a semente, não a muda. A gente que inventou de plantar muda, né? Mas é claro que não dá para ser com qualquer espécie. A gente tem que selecionar aquelas espécies que têm uma boa taxa de germinação, que a semente seja ortodoxa, ou seja, que ela dure bastante, que ela não morra, não seque, né? E não seja recalcitrante. Ortodoxa e recalcitrante são termos quanto à semente. Uhum. E aí, nesse caso, a gente fez uma muvuca de sementes de espécies de serviço. A gente escolheu paricá, urucum, taperebá, glicídia, feijão guandu, margaridão, milheto e milho. Todas elas foram misturadas e plantadas de semente. E é claro, se o agricultor tivesse outras sementes disponíveis, né, por exemplo, muitos deles a gente falou para colocar ingá. O ingá a gente não incluiu na muvuca, porque a semente do ingá, ela estraga muito rápido. Se você coleta ela hoje, você precisa plantá-la em 1 semana, 2 no máximo. Fora isso, ela perde a viabilidade, né? Então, a gente falou para os agricultores, a gente entregou as sementes para os agricultores e falou assim, olha, se no dia de você plantar, você tiver disponível sementes viáveis de ingá, você mistura aqui na sua muvuca de sementes. Bom, e aí a gente tem aqui os custos totais,
do projeto ou de mudas e de sementes, né? Quanto que a gente gastou por hectare. Então, por exemplo, foi R$ 1.125 por hectare só em muda e mais R$ 285 só em semente. A mesma coisa, a gente também fez todo o cálculo, sempre por hectare, da quantidade de insumos e quantidade de equipamentos necessários. Nesse caso de ferramentas, a gente fez por 10 hectares, porque seriam distribuídos para cada 10 hectares. E da mesma lógica, quantidade por hectare, ver quanto é o custo unitário, quanto que vai custar no total. Percebam que aqui às vezes existem diferenças, porque uma mesma ferramenta pode atender mais de 1 hectare, né? Mas, exatamente. Resumindo, a gente conseguiu chegar em um custo menor que R$5 mil para a implantação dessas unidades, levando em conta que a gente trabalhou com multirones, né? Levando em conta que a gente não tem aqui o custo operacional, né? Porque um dos maiores custos sempre é o custo de mão de obra. Perceba que nessa região o nosso maior custo foi ferramentas e frete praticamente maior que ferramentas adquiridas, seguido de mudas e logo depois seguido do composto que nós produzimos. Então, é mais ou menos essa lógica. Entendam que, nesse caso, foi muito barato, porque a gente fez o máximo para conseguir insumos locais e para conseguir insumos que não fossem necessários ser adquiridos de outro lugar. Porque isso é o que impede sistemas de serem replicados. Se você trazer muita novidade, o pessoal não vai conseguir replicar. E agora o que a gente apresenta para vocês são as receitas estimadas. É muito importante lembrar que ali embaixo, se vocês olharem na receita BAL, né, que é o Business as Usual, que é a produção de mandioca. Uma roça de mandioca de 1 hectare vai gerar menos de R$7 mil, tá? Os valores aqui estão em reais. Quando nós estimamos a produção, isso daqui é uma modelagem financeira simplificada, onde a gente traz para valor presente os valores futuros, né, o valor no momento da colheita, lá na frente. A gente traz para VPL, que é o valor presente líquido, e desconsiderando inflação e taxas, a gente traz isso de volta, só que a gente faz isso de uma forma muito comedida, muito conservadora. Ou seja, aqui a gente não está vendendo óleo essencial de pau rosa, a gente não está vendendo cumaru, andiroba como óleo, a gente está vendendo mudas. A gente não colocou o valor da madeira aqui, tá? A única madeira que entra aqui é o cedro vermelho. Todos os outros são quilos de semente. Na verdade, não é nem a produção de muda, é venda de sementes. Então, isso é o menor valor que você poderia buscar. E todas as outras frutas aqui, elas estão sendo consideradas não com valor de orgânico, muito menos com valor agregado de um sistema agroflorestal. É simplesmente o valor normal de fruta convencional de mercado na época. E o que a gente percebe? Que de R$7 mil, o sistema salta para um rendimento de 25, quase R$26 mil por hectare, considerando só as frutas. Se nós considerarmos a entrada da madeira e dos produtos florestais não madeireiros, em um ciclo de 30 anos, nós teríamos uma estimativa de R$35 mil por hectare. Então, para vocês entenderem, a gente está falando, por exemplo, vamos olhar lá para o cupuaçu, ele vai começar a ser colhido no ano 24, e a gente fez a modelagem até o 25º ano. A gente vai colher quilos de polpa do cupuaçu, e a gente pode inferir que a produtividade por planta é 18 quilos por ano, por safra, né? Então, isso daqui também de novo, é outro número que a gente consegue localmente. É claro que a gente faz toda uma pesquisa bibliográfica profunda, mas localmente, quanto é que o cupuaçu produz, né? Claro que isso é uma média, ele pode variar, mas ele varia também em cada árvore dentro do sistema, ele varia entre sistemas, então essa é uma excelente média. Uma prognose com uma modelagem financeira simplificada é suficiente. Se a gente está falando de 100 plantas de cupuaçu por hectare, tem 1.800 quilos de cupuaçu, de polpa de cupuaçu por ano, vendendo a R$5 a polpa, a gente tem R$9 mil por ano provenientes do cupuaçu. Lembrando que aqui também a gente tem que levar em consideração os custos, né? O custo da colheita, o custo da extração da polpa, né?
É muito importante dizer que eles são comparáveis, porque não está presente aqui esses custos na mandioca também, então eles são comparáveis, né? Está sem custo. Mas para quem que tiver interesse em assistir nosso módulo de modelagem financeira em sistemas agroflorestais, entre em contato com a gente também. Esse é outro módulo que a gente explica minuciosamente como fazer a gente mostra todas essa modelagem. As planilhas em Excel, enfim, como planejar tudo isso. E aí, para vocês entenderem a produção anual estimada, isso daqui é muito interessante. E é muito importante a gente fazer isso e mostrar isso para os agricultores. Então, ó, a mandioca, a gente vai manter ela produzindo nos 3 primeiros anos, tá? A ideia é você colher e replantar no primeiro ano, colher e replantar no segundo ano, colher e replantar no terceiro ano. Tá aqui a mandioca. Isso é a produção da mandioca. Aí a gente tem também a produção da banana, a produção do cupuaçu começa aqui, a produção da acerola começa no 5º ano, e a produção da graviola começa no 5º ano também. O cumaru quase que não aparece, porque a produção dele é minúscula. A andiroba está aqui. E também o pau-rosa quase que não aparece, porque a produção dele também é muito, muito pequenininha. E aí aqui no final, isso daqui tudo está em quilos, tá vendo? Quilos. Cada um é quilo de semente ou quilo de fruto, ou quilo de polpa, e esse caso aqui é metro cúbico, que é o cedro vermelho. Note que alguns não aparecem, porque a gente está falando aqui do gráfico de quilos, né? Da produção em peso. Então é um volume muito pequeno. O cumaru e o pau-rosa é um volume muito pequeno. Porém, quando a gente vem aqui e olha isso em receita, então a gente vai multiplicar esse gráfico, que é o valor de produção, quilos ou metros cúbicos, e a gente multiplica pelo preço unitário de venda. Então a gente consegue entender que, ó, olha a receita da mandioca aqui. Ela é muito ínfima. Perto, por exemplo, da receita do que pode ser a receita da banana. Nem se fale. Agora, o que é a receita das frutas? Olha lá, a receita das frutas, que é o que traz a maior receita. A receita da andiroba e do cumaru tá aqui, isso é só, e do pau-rosa, é só semente, mais nada. Só pelo preço de venda da semente. E aí aqui a gente tem uma entrada bem maior, que é pela venda da madeira. E lembrando que aqui a gente colocou um preço super baixo pensando na venda dessa madeira, do cedro vermelho. Tá? Então, gente, isso é fundamental a gente fazer numa modelagem, no planejamento de um sistema agroflorestal. E aí a gente parte para a parte de implantação, porque tudo isso foi planejamento, né? A implantação, a gente partiu por toda uma fase de entrega de cartilhas didáticas, todo passo a passo a gente entregou isso, ensinou para os agricultores, adquirimos e distribuímos as mudas e os insumos. Tem muitos vídeos no YouTube sobre isso, né? É muito importante. E isso, na verdade, também é um outro webinar específico de implantação agroflorestal, de princípios de operacionalização em campo de projetos agroflorestais. Daí a gente vai falar um pouco sobre em outros países como isso ocorre, se for em declive, como é no Peru, na Indonésia, na África, na Índia e principalmente na Amazônia brasileira. Então, eu acho que vai dar uma visão, uma explanação geral, porque isso fica para uma próxima, mas esses daqui específicos, se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto, tem playlists no YouTube descrevendo exatamente esse projeto que nós estamos apresentando nesse webinar. Então vale a pena ir no nosso canal e olhar para esses playlists específicos do design amazônico. Implantação do design amazônico é o nome do playlist. E assim, na verdade, o preparo da área e o plantio é um passo a passo super complexo, né? Tem todo o manejo da capoeira, marcação das linhas de plantio, o plantio das espécies principais, ou seja, da mandioca, depois o plantio das árvores e depois o plantio da linha de serviço. E esse passo a passo tem que ser muito bem organizado. Então aqui a gente vê algumas imagens. Sim. Bom, aqui a gente fez a perfuração praticamente todas das árvores e das bananeiras com essa perfuradora de solo. Isso fez render bastante o trabalho, a gente fazia mais de 400 buracos por pessoa por dia. Vocês podem ver um dos agricultores plantando, aqui cobrindo o solo, e na última foto vocês veem germinando nossa linha de serviço. Dá para ver as primeiras sementinhas ali com os cotilédones saindo na germinação de uma linha de serviço. E outra coisa super importante para nós é a biomassa, a cobertura de solo. Isso é primordial para a qualidade da implantação. Então, no caso, se vocês olharem aqui de baixo,
foi uma das áreas implantadas com manejo de uma floresta secundária bem densa. Então, toda a biomassa foi triturada e manejada para ser arranjada da melhor maneira no solo para facilitar a decomposição. Triturada a facão, né? Triturada a terçado, a facão, não com triturador. E se você tem uma área muito degradada que não tem biomassa disponível, em alguns casos, que era mais uma passagem degradada, a gente tinha que trazer de fora essa biomassa. A produção do solo é fundamental para manter a umidade, proteger do sol, garantir a decomposição da biomassa para ciclar os nutrientes e evitar o crescimento do mato, né? Tá certo que na Amazônia esse problema não é tão grande, nessa região não era tão grande. E por fim a gente vê aqui uma das áreas implementadas. Essa daqui é uma das principais áreas que a gente implementou. Aqui do lado a gente vê uma roça de mandioca. Aqui é uma floresta, uma capoeira, né? Uma floresta secundária, a gente consegue ver. E aqui ao lado uma área de coivara bem tradicional, né? Então tem uma coivara, um plantio de mandioca e o plantio da agrofloresta. Essa foto, a foto da direita, é adjacente a essa área da esquerda da implantação agroflorestal. Então, você vê a capoeira, a área recém-queimada antes das mandiocas brotarem, ou antes mesmo de serem plantadas, e uma roça de mandioca já. Enquanto que essa outra área, a área da agrofloresta, ela é muito representativa de toda essa aula que a gente acabou de apresentar. Essa área tem exatamente 1 hectare. Aqui ela vista de cima, de uma vista ortogonal, né? A foto é tirada pelo drone, mostrando ela de topo. Então, vocês podem ver a cobertura na linha. Ela estava em processo de plantio aqui, viu? Ainda não estava com toda a mandioca. Se vocês olharem na parte de baixo da foto, está tudo com um monte de buraquinho, a mandioca já tinha sido plantada, na parte superior da foto ainda não. São várias árvores que foram mantidas, porque tem algum interesse econômico e para manter sombra parcial no início do sistema. Todo o resto que vocês veem a cobertura do solo sem uso de fogo. Então esse é um trabalho grande, né? Aqui a gente vai fazer ainda um webinar só sobre isso, para implantação e manejo da biomassa, manejo da capoeira. Logística e operacionalização no campo. E se vocês entrarem no nosso canal do YouTube, gente, acompanhem lá desde o começo. A gente postou muitos vídeos nesse momento, nesse projeto. Todo o passo a passo do plantio, todo o processo de distribuição de mudas, seleção das espécies, enfim. Dá para ver muito bem no campo como isso foi implementado.